Alô, turminha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E viemos aqui para continuar a nossa matéria. No início da matéria, a gente estava falando sobre a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele se formou a partir do século XVI, com a chegada dos portugueses. Só que, dentro do Brasil, já havia o quê? Os indígenas. E você tem também o quê? Você tem a presença também, para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, do povo africano, que eles vieram como escravos. Então, com a miscigenação dessas três raças, nós temos hoje o quê? O brasileiro. Eu sempre falo para os meus alunos, se você for fazer uma pesquisa dentro da sua casa, dentro da família ou em outros lugares, dificilmente o brasileiro ele é puro. Ele tem os três formadores do povo brasileiro. Por exemplo, na minha família, tem uma parte da minha família que é da Espanha, é europeia. Tem um avô que era negro, e um tio, que era indígena. Então isso aí tem isso na nossa família. E quando a gente fala sobre o Brasil teve a sua ocupação efetiva no século XVI, com a chegada efetiva dos portugueses. E você tem, através dos anos, dos séculos, a entrada de outros povos também que contribuíram para o nosso dia a dia. Você teve espanhol, o português que foi o que descobriu o Brasil, holandeses, franceses e ingleses. E isso, no decorrer do tempo, isso aí foi sendo o quê? O fluxo migratório do nosso país. E também quando você fala em população, nós temos que entender que a população ele tem até uma equação, que é assim, a equação é essa: crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando você fala em crescimento vegetativo, você fala no crescimento natural do povo brasileiro, italiano, africano, sul-americano, norte-americano, você fala nesse sentido. A taxa de natalidade é nada mais, nada menos que o número de nascimentos de uma região. Não precisa especificar. É o nascimento de pessoas. E a taxa de mortalidade seria o quê? É o número de óbitos que ocorrem em determinado lugar. Você tem dois documentos: a certidão de nascimento e a certidão de óbito, para indicar a morte da pessoa. Você também tem no Brasil e em outros países a questão da expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida do Brasil ela aumentou devido a fatores. Por exemplo, a melhoria da saúde brasileira, porque até uma certa época da história do Brasil, a década de 50, de 40, o brasileiro vivia mais ou menos até 50 anos. Hoje, homens 79 e mulheres 83 anos. Então, houve uma melhoria significativa. E você tem alguns continentes, como a Europa, ela passa por um problema muito sério, que é o envelhecimento da população brasileira, europeia. Por que acontece? Existem situações que estão levando a população europeia a diminuir. Por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a opção dos casais por um único filho, e métodos contraceptivos para evitar o quê? Filhos. Aqui no Brasil, a gente vai falar sobre a faixa etária, que a faixa etária é o quê? É a idade da pessoa. Quando você fala em faixa etária no Brasil, você fala sobre as seguintes situações. Primeiro, os jovens. O IBGE classificou da seguinte forma, que de 0 a 19 anos, nós classificamos como jovens. Dos 20 aos 59 são os adultos. E de 60 anos em diante são os idosos. No Brasil, acontece uma coisa assim que vem sendo muito preocupante para o povo brasileiro. Que é o quê? A diminuição da população de jovens devido a fatores como tráfico de drogas, guerras, violência urbana e o aumento o quê? Da população de idosos. Então, você tem uma pirâmide etária. Então, era da seguinte forma: o normal é que a base dela seja o quê? Maior. O que acontece? O ápice
é a parte dos idosos. Então, se a parte da base vai diminuindo, o ápice vai o quê? Aumentando. Então, quer dizer o seguinte, que daqui aos 30, 40 anos, a população de idosos será muito maior que a população de jovens no Brasil, devido ao quê? A fatores como guerra, como eu acabei de falar. Então, a população ela tem que crescer dentro de um contexto. O normal é que nasça uma coisa hipotética, a cada 100 nascimentos, se morre 20 pessoas, o crescimento é o quê? É normal, é acelerado. Agora, se você tem 100 nascimentos e morre 80, acontece alguma coisa nesse crescimento, alguma doença, algum problema que influencia nessa situação de diminuição da população. E hoje a população brasileira, no último censo de 2010, crava que a população brasileira está com 204 milhões de habitantes, sendo 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Então você tem devido a esses fatores, a diminuição da população masculina. Mas isso é explicado, pessoal. Porque dentro desse contexto, quem morre mais nas guerras e na violência urbana é o homem. Não quer dizer que a mulher não morra, mas isso acontece. Então, pessoal, quero agradecer aí. Fiquem com Deus. Tchau.